A cada 10 currículos enviados, quantos currículos são aprovados aí nas vagas que você se inscreve? Comenta aqui. Só para você saber, a taxa ideal é de 70% de aprovação. Ou seja, nesse cenário que eu comentei aqui, a cada 10 currículos que você envia, teoricamente você deveria ter 7 currículos aprovados se você tem todos os requisitos daquela vaga que você se inscreveu. Se isso não está acontecendo com você, possivelmente você deve estar cometendo algum desses 5 erros que eu vou falar nesse vídeo e está impedindo que você realmente consiga aí ter o seu currículo aprovado nesses sites de vagas como a GUP, a Cato, vagas.com. Eu sou o Rick, eu sou gestor de recursos humanos, especialista em recrutamento e seleção, e esse aqui é o Rick Carreira, um canal para ajudar você a ter uma carreira rica de histórias. O primeiro erro é o seu currículo possivelmente não está contando uma história. E aí é interessante que você, talvez, se você tiver com o seu currículo aberto, que você avalie o seu currículo agora, veja lá se você realmente está só listando algumas responsabilidades, está só colocando ali algumas palavras soltas, ou se você realmente está contando uma história. É importante que você sempre tente contar histórias no seu currículo para comprovar que você tem aquele ponto ali, aquela competência, que você realmente atingiu aquele resultado, para até realmente você conseguir ser aprovado nos processos seletivos para ser chamado para as entrevistas de emprego. Se o seu currículo não contar uma história, for só uma ficha, como se fosse aí uma carta de trunfo, não faz sentido para o momento que a gente está vivendo em pleno século XXI. Então, se o seu currículo não está contando uma história, você possivelmente aí deve estar perdendo por conta disso. Se você não sabe como contar uma história com o seu currículo, a gente vai deixar aqui um vídeo para você assistir depois desse vídeo aqui, para você aprender realmente como contar histórias, como ter boas palavras, para você passar no filtro dos robôs desses sites de vagas e também no filtro dos recrutadores, tá? Então já se prepara para assistir esse vídeo logo depois desse vídeo aqui. O segundo erro que eu vejo os candidatos cometendo é que o currículo ele não gera curiosidade. Caramba, Rick, não tô entendendo nada que você tá falando. Pois é, o currículo é o primeiro contato que nós recrutadores vamos ter com você. Se o seu currículo ele não gera uma curiosidade do tipo, caramba, como foi que essa pessoa conseguiu isso? Como foi que aquela pessoa atingiu aquele resultado? Como que ela realmente ali conseguiu passar para aquela empresa? Se não gerar esse tipo de curiosidade no recrutador, o recrutador não vai te chamar para uma entrevista. Você tem que construir um currículo que gere uma curiosidade para que você possa fazer com que o recrutador ele possa se aprofundar um pouco mais no seu perfil e para que depois ele possa também realmente te chamar para uma entrevista de emprego. E aí um dado importante, tem pesquisas que mostram isso, que normalmente os recrutadores eles passam aí 6 segundos avaliando o seu perfil. Rapidamente, eles fazem um efeito de Z, que é só uma passagem de olho por cima do seu currículo, meio que um raio-x. E aí, se com esse Z ele fala Zorra, aí ele volta para ler detalhadamente todas as informações do seu currículo e passar mais 60 segundos no seu currículo. Então, por mais que você ache, caramba, eu vou botar todas as informações aqui e com certeza essa história ela vai chamar a atenção do recrutador, primeiro você tem que pensar, será que você conseguiu construir um efeito ali de Z de Zorra para gerar uma curiosidade, para o recrutador passar um pouquinho mais de tempo no seu currículo? Então, vocês também têm que pensar na estrutura ideal do seu currículo, para primeiro o recrutador olhar por alto, passar os 6 segundos ali olhando por alto o seu currículo, e depois ele conseguir investir mais 60 segundos para realmente ler detalhadamente todas as suas informações. E aí, lendo detalhadamente essas informações, ele vai querer passar mais 30 minutos te entrevistando, de 30 a 60 minutos te entrevistando, tá? Então é sempre entendendo e gerando curiosidade em cada ponto que você coloca ali no seu currículo. O terceiro erro é o seu currículo possivelmente não tem as palavras-chave que os recrutadores estão buscando. A gente tem um vídeo aqui que a gente fala detalhadamente como que você pode identificar as palavras-chave de uma vaga. A gente vai deixar aqui, não vamos nos aprofundar nesse vídeo para não ficar muito longo, mas talvez você possa estar achando que você está colocando ali algumas palavras-chave, mas não são as palavras-chave que estão sendo buscadas pelos recrutadores. E aí você pode estar alegando, mas Rick, se a gente muda o currículo dentro de uma dessas plataformas como a GUP, por exemplo, muda para todas as vagas. Não tem como personalizar para todas as vagas. Sim, é verdade, isso está acontecendo. Então o que você precisa fazer? Você precisa personalizar o seu currículo, as palavras-chave corretas para a vaga ideal para você, para a vaga que mais faz sentido para você. E aí você vai perceber que, personalizando para aquela vaga específica, as outras vagas que não são ideais, mas funcionam para você, também vão ser abarcadas com algumas palavras-chave, porque as palavras-chave elas são bem parecidas. O que você pode fazer
para você ter mais chances ainda de passar nas 2 vagas, nas 2, 3 vagas que você está se candidatando, é só acrescentar essas palavras-chave no seu currículo, mas nunca tirar palavras-chave, tá? Sempre colocando e contando histórias. Lembre-se de sempre contar histórias, tá? Se você não sabe como fazer isso, a gente tem um vídeo aqui para você assistir depois como colocar as palavras-chave, como identificar dentro da descrição da vaga. O quarto erro que eu vejo de muitos candidatos também é não ter o link do LinkedIn no seu currículo. Rick, mas o foco não é o currículo? Pois é, mas normalmente os recrutadores hoje, eles estão mais acostumados a avaliar o perfil da pessoa pelo LinkedIn do que avaliar pelo currículo. Por que isso acontece? Porque o currículo, nós recrutadores, nós recebemos currículos em vários formatos, várias formatações diferentes aí, que aí você fica na dúvida, pô, onde é que está a formação acadêmica da pessoa? Onde é que está a experiência profissional? Onde é que estão as competências? Então, fica um pouco confuso porque cada pessoa coloca de um formato diferente e às vezes fica mais fácil para o recrutador fazer um filtro rápido se ele clica lá no LinkedIn e consegue avaliar rapidamente se o perfil da pessoa faz sentido ou não para a vaga. E aí, se a pessoa ela não tem o link do LinkedIn no currículo, se ela acaba passando por um filtro de um recrutador que prefere avaliar pelo LinkedIn, possivelmente pode existir um caso em que o recrutador vai falar: tá bom, eu vou deixar esse currículo para depois, se eu não achar um LinkedIn que faça sentido, aí eu volto aqui para poder ver o currículo dessa pessoa. E imagina o que normalmente acontece. Normalmente os recrutadores não voltam para ver o currículo, eles acabam só avaliando o LinkedIn das pessoas que colocaram o link do LinkedIn no currículo lá no cadastro dentro das plataformas. Então, se o seu currículo não tem um link do seu LinkedIn, você precisa colocar, você pode estar perdendo, não passando por conta disso. E aí também, o seu LinkedIn ele precisa estar atualizado, né? Precisa estar com todas as informações que fazem sentido. A gente tem um vídeo aqui no canal com 9 coisas que você precisa ter no seu LinkedIn. Se você tem um pouco de insegurança, não sabe se o seu LinkedIn faz sentido ou não, realmente se está chamando a atenção, aí você pode assistir esse vídeo depois para poder melhorar o seu perfil do LinkedIn, tá? E por último, o quinto erro que eu vejo de muitos candidatos é o seu currículo tem informações desnecessárias. E aí, o que são essas informações desnecessárias? Foto, não faz sentido você perder ali realmente um espaço do seu currículo colocando uma foto. Colocar estado civil não é necessário. Idade muitas vezes não é algo obrigatório, então se não foi pedido dentro da vaga, não coloca. Isso só vai gerar vieses aí inconscientes dentro dos recrutadores, que aí você pode tirar, você pode falar sobre isso em um outro momento. Então tenta avaliar se realmente todas as informações que tem no seu currículo são realmente necessárias, porque às vezes você pode estar só enchendo de informações que não fazem sentido para o seu currículo e fazendo o seu currículo ficar um pouco mais longo. E o seu currículo ele tem que ter ali no máximo 2 páginas, tá? O ideal é que o seu currículo tenha uma página só. No vídeo que a gente vai recomendar para você assistir aqui depois desse, a gente fala um formato que você consegue ter um currículo muito bom com apenas uma página. E aí você vai conseguir só ter as informações que são relevantes para passar no filtro. O que não é relevante, você não precisa colocar. Por hoje é isso. Se ficou alguma dúvida, pode comentar aqui também, que eu estarei respondendo todas as dúvidas. Se quiser comentar se tem algum erro que foi novo para você, pode comentar aqui também. E a gente vai deixar aqui sugestões de vídeos, de playlists, para você continuar realmente se aprofundando, passando nos processos seletivos, aumentando a sua taxa de aprovação. Lembrando que a taxa ideal é de 70%. Rick, esse número você está viajando. É impossível 70%. Não é impossível não. 70% eu falo se você realmente tem confiança que você tem todos os requisitos daquela vaga. Então imagina que você encontra aí 10 vagas que você tenha certeza que você tem todos os requisitos necessários para aquela vaga, você deveria então passar em pelo menos 70% das triagens aí, se você tem um bom currículo. Se isso não está acontecendo com você, você deve estar cometendo algum desses 5 erros, que é importante você se aprofundar para aumentar a sua chance de aprovação, tá? Estou torcendo por você, conte comigo e eu te espero no próximo vídeo. Um abraço!